Se tá doendo, tá tudo certo. Hum. Às vezes é difícil a gente ouvir isso, né? Se dói, então é porque tá bom. Porque quando a gente lê o Evangelho e refletindo sobre esse momento é, de grande aflição para todos nós, para o mundo, e começamos a estudar mais uma vez as palavras de Jesus, os ensinamentos de Kardec, percebemos que é numa mensagem que às vezes lemos várias vezes e que quando a gente vive o momento, começamos a perceber a grandiosidade e a simplicidade das palavras do Mestre. Quando nos diz, bem-aventurados os aflitos. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca lá, Kardec, o nosso codificador, o nosso professor, colocou essa passagem da seguinte maneira. Está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Quando a gente lê rapidamente, às vezes a gente não percebe alguns detalhes. Eu confesso que nessa leitura que fiz nesses dias, preparando esse pequeno estudo, comecei a reparar alguns detalhes. Bem-aventurados que choram. Eu choro. Eu sou chorão por natureza. Então, eu serei consolado. Está ali escrito, bem-aventurados que choram. E é qualquer choro. Como é que é? Qual que é esse sofrimento? Porque bem-aventurados famintos e sequiosos de justiça, pois serão saciados. E logo mais ele coloca na frente, bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça. Então, se a gente tem sede de justiça e vai ser saciado, quer dizer que a justiça vai ser cumprida? Mas também bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. O que Jesus queria nos ensinar nesse ponto? E por que Kardec colocou essas três bem-aventuranças aqui? E logo mais à frente, Kardec também colocou a passagem de São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21, 24 e 25, onde coloca assim: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. São palavras duras que a gente às vezes lê e depois de muita reflexão que a gente consegue aprofundar nos ensinamentos de Jesus. Porque é simples e ao mesmo tempo profundo. Porque ele fala que ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação. Mais uma vez ele não está falando que o rico não vai ter o reino dos céus ou que o pobre já tem o reino dos céus garantido. Mas é o rico que tendes no mundo a consolação. E aí ele fala, ai de vós que estáis saciados porque tereis fomes, ai de vós que agora rides, que agora ri, porque sereis constrangidos a gemer. Que agora ri. E não quer dizer que a gente está errado em sorrir, em contar uma piada, em brincar, em se alegrar. Mas o estudo aqui é um pouco mais profundo, porque ele traz essa dualidade, que se está saciado vai ter fome, que ri vai chorar, vai ser constrangido a chorar. Essa dualidade que Jesus sempre nos trouxe na psicologia profunda, como nos diz Joana de Ângeles naquele livro Psicologia Profunda, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Eu estou olhando para ali porque tem um livro ali. E o primeiro item, logo depois que ele traz a mensagem do Evangelho, é justiça das aflições.
é o primeiro ponto para a gente entender sobre o sofrimento. Por que sofremos? Onde está a justiça de Deus no sofrimento? E aí ele começa falando o seguinte, aí já é Kardec que traz para a gente, né? Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas, mais ainda, seria um engano, um engodo. Mesmo com a certeza, dificilmente se compreende a convivência de sofrer para ser feliz. Porque bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É difícil a gente compreender essa máxima quando a gente olha só para essa vida, para uma vida. Porque é aquele que já nasce com um sofrimento que nada seria capaz de tirar ou de aliviar esse sofrimento. Com uma expiação, por exemplo, de uma doença, de uma deficiência física, onde está então a alegria daquele ser, a alegria verdadeira daquele ser em que será consolado através da aflição. Se a gente olhar só para uma vida é muito difícil, porque uma mãe que perde um filho é uma dor que provavelmente nunca passa. Então, até que ponto compreendemos o sofrimento? Até que ponto olhamos para o sofrimento e percebemos a importância desse sofrimento para a gente? Por isso que é importante a gente meditar nas palavras de Jesus, nas palavras do Evangelho. E mais para frente, Kardec coloca para a gente as vicissitudes da vida, as dificuldades da vida, pois tem sempre uma causa, visto que Deus é justo e essa causa há de ser justa. Quantas vezes já nos sentimos injustiçados na vida? Quantas vezes? Nós aí que estamos escutando, quantas vezes já me senti que deveria receber algo a mais do que recebi? Ou que aconteceu algo que eu não merecia passar por aquilo. Mas eu fiz tudo certo, eu fiz tudo bom, tudo da melhor forma e aconteceu isso. Quando a gente se sente injustiçado. Mas se acreditamos em Deus e sabemos que Ele é justo, nada pode ser injusto. Nada que nos acontece vai ser para algo ruim. Sempre vai ter uma causa maior, uma causa um objetivo maior para aquele sofrimento, para aquela aflição. E aí Kardec, como um pedagogo excelente, ele coloca no próximo item causas atuais das aflições e no próximo causas anteriores. Porque muitas dos nossos sofrimentos a gente causa nesta vida mesmo. E se a gente está passando por alguma dificuldade hoje, Kardec nos traz uma frase, lá no capítulo 5, ele fala assim: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Aqui Kardec nos traz uma mensagem para uma reflexão profunda, para uma meditação sobre quais foram as nossas atitudes para que aquele sofrimento de agora esteja acontecendo. Às vezes é difícil a gente olhar com sinceridade, com consciência, porque nossas atitudes, no automatismo da vida, às vezes a gente falta cuidado, falta agir com amor, com caridade, com compreensão do próximo, das atitudes do próximo. E no impulso, às vezes a gente age ou faz coisas que vai ter uma consequência de um sofrimento para nós mesmos, que a gente poderia ser facilmente evitado se tivéssemos olhando com consciência,
se tivéssemos a paciência ou a caridade de ter compreensão para com nós mesmos e para com os outros. E aí ele continua: os males dessa vida, dessa natureza, fornecem indubitavelmente um notável contingente das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto faz pelo seu melhoramento intelectual. Essa frase é bem interessante porque eu me enxergo muito nela. Eu procurei durante muitos anos trabalhar, estudar, até na própria doutrina, estudando a doutrina para conhecer, mas era um processo muito intelectual. E às vezes na vida a gente estuda, trabalha, mas quando vem uma prova, quando vem um processo de dificuldade, é que a gente começa a olhar para dentro de nós e perceber o que precisamos mudar. Como nós somos, como nós estamos hoje, porque estamos todos em sofrimento. Estamos todos passando por um processo de introspecção. Nesse mesmo momento, outros estão passando fome, outros estão passando dificuldades, outros estão na UTI, estão se sentindo solitários. Todos nós estamos passando por um processo de dor. E às vezes estes processos de dor nos despertam a necessidade de trabalhar no aprimoramento moral. E como está a nossa busca por esse aprimoramento? Para olhar para trazer o olhar para dentro de nós mesmos, para o Deus interior que carregamos. Como está esse olhar? Ou ainda estamos naquele automatismo de simplesmente acontecer e fazer e às vezes agir inconsciente? Porque na sequência do livro tem várias outras passagens e chegamos lá na instrução dos Espíritos, item 18 do capítulo 5, que fala bem e mal sofrer. E aí os Espíritos, Lacordaire nesse caso, fala pra gente: quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não, aí Lacordaire fala, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem na palha. Olha só. Quer dizer, então, que quando Cristo fala que bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhe pertence, ele não está falando dos que sofrem, porque todos nós sofremos. Todos nós, ricos, pobres, a gente sofre. Ele não está falando sobre isso. Mas como assim, então? Sobre o que ele está falando? E aí ele continua, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino dos céus. O desânimo é uma falta. E o que é, né? O que é sofrer bem? Qual é essa real necessidade da dor para nós neste momento da nossa vida, neste momento de transição? Como é bem suportar uma prova? O que é isso? O que é bem suportar uma prova? Aqui é interessante a gente refletir e meditar um pouco sobre isso. Porque suportar bem é aceitar tudo. Ah não, tá tudo bem, então eu tô sofrendo mesmo e é isso. E às vezes ficar ali se lamentando, ficar naquela sem agir, sem procurar mudar as coisas. Ou às vezes não, temos que mudar. Então, não, é assim, bem suportar é querer mudar a situação, é mudar, é brigar às vezes. E às vezes este processo é uma não aceitação. Então é difícil a gente encontrar esse meio termo. Tem até uma frase que é interessante, bem antiga, que fala, né? Que eu tenha força para mudar o que eu posso mudar, que eu tenha resignação para aceitar o que não posso e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Eu acho que esse é o meio termo. Mais para frente ele fala, né? Deus vos recusa consolações, desde que vos falta coragem. Ah, coragem. No Livro dos Espíritos, Kardec fala em algumas passagens e os Espíritos nos respondem também. Perdão, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala. E no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos respondem algumas vezes falando da vontade firme, né, para conseguir mudar,
para conseguir mudar a nós mesmos. E Joana de Ângelo nos fala sobre a coragem, a necessidade que temos da coragem para realmente buscar esse olhar para dentro de nós e reconhecer quem nós somos. Porque o sofrimento verdadeiro, ele vem de dentro para fora, não é algo de fora para dentro. O sofrimento que passamos de maneira geral, quando não é alguma coisa física, digamos assim, falta de alimentos, quando não é um sofrimento ali material, ele é um sofrimento interior. Ele é um sofrimento que vem de dentro para fora. Quando a gente se decepciona com alguém, quando a gente passa por um processo até de doença, normalmente essas doenças são reflexos de algo que nós temos dentro da nossa alma. É apenas o corpo está expressando algo que temos, que carregamos e que às vezes não conseguimos solucionar dentro de nós mesmos. E aí Lacordaire continua: a prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na vontade de Deus, na bondade de Deus. Jesus falou, né? Vigiai e orai. Mas a oração por si só, ela não basta. Ela é necessária e muito importante. Mas como Lacordaire trouxe, ela não basta. Porque não é eu tenho um problema, então vou rezar e vai estar solucionado. Não, é preciso a gente ter a fé. A fé, e o que é a fé? Se eu tivesse que resumir a fé em uma palavra, talvez seria certeza. Quando a gente tem fé, a gente tem certeza. Tivemos um problema, rezamos, eu tenho fé e eu tenho que eu vou receber uma resposta. Eu tenho aquela certeza de que eu vou receber uma resposta e vou agir para que aquilo aconteça. Então, quando a gente fala ali também da fé viva que ele nos traz, é essa ação, é a fé ativa. Porque também não basta somente eu ficar no meu canto orando e ter aquela fé, talvez dogmática. Eu tenho que ter ação. E o que é uma fé em ação? É a caridade. É às vezes a gente ir buscar aquele infortúnio oculto que precisa tanto da gente. E às vezes a fé em ação e essa busca não é somente aquela busca daquele lá fora, mas muitas vezes a busca daquele infortúnio aqui dentro. Olhar para nós, buscar esse sofrimento, esse ser dentro de nós que sofre. Porque nós todos temos e carregamos muitas vezes uma criança ferida, como a Joana nos traz em alguns livros, essa percepção de que nós somos muitos seres, nós passamos por muitos processos na vida, tivemos muitas experiências, e olhar para essa criança e perceber qual é a dor dessa criança, qual é o sentimento que essa criança carrega ali, que hoje está às vezes afetando e me causando essa dor neste momento da vida. E aí Lacordaire continua, fala o seguinte: não desejeis um repouso em que o vosso corpo se entrevaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes é preciso mais coragem do que num combate sangrento. Pois aquele que se mantém firme em presença ao inimigo pode fraquejar sobre o choque de uma pena moral. Aqui eu acho que foi um grande ensinamento, ao menos para mim. Ressoou no meu coração um grande ensinamento, porque muitas vezes, quando passamos por algum sofrimento, às vezes temos aquele impulso, né? Aquela adrenalina, ou de brigar, ou de fugir, ou de se esconder. E eu confesso que durante o ano passado, que tive algumas, não foi nem provações, foram expiações, eu comecei a olhar para isso, para esse amargor da vida com outros olhos. Nada melhor que a experiência. Porque quando a gente tem um trabalho, um estudo intelectual, até do próprio espiritismo,
A gente começa e às vezes se apaixona pela doutrina, porque é apaixonante. Quando a gente começa a estudar o Cristo, é apaixonante, mas é só por meio da experiência, da vivência da doutrina. Assim como Joana nos diz, é viver o processo, é que a gente vai conseguir colocar em prática, olhar e perceber o tanto que esses amargores da vida são importantes para o burilamento do nosso espírito. Então, quando ele fala bem-aventurados aflitos, lá atrás, a dor ainda é um processo necessário para o nosso nível de evolução. Tive refletindo outro dia com uma amiga minha que ainda somos tão imperfeitos que às vezes no nosso orgulho queremos, estudamos, apaixonamos pela doutrina e queremos ser algo que a gente ainda não é. Queremos às vezes mostrar aquela casca do bom espírita. Às vezes acontece no centro, na família, no trabalho ou em casa. E não que a gente não deva buscar ser uma pessoa melhor, mas olhar com sinceridade. Perceber que quando eu estou lá no centro ou fazendo uma oração e paro para orar com aquela tranquilidade, Senhor, muito obrigado, Senhor. É aquela calma. Eu estou ali treinando para ser aquilo. Aquilo não é fingimento, muitas vezes. Aquilo é um processo em que eu estou buscando ser aquilo. Mas eu tenho que ter consciência de olhar para aquilo e perceber que o quê? Eu sou aquele ser impulsivo, eu sou aquele ser ainda nervoso, impaciente. Eu sou, às vezes, até ajo com maldade. E essa maldade, às vezes, até me agrada. Olha só, eu sou assim, meu Pai. E o que eu faço com isso? Essa é a pergunta que a gente sempre faz, né? Aos nossos amigos psicólogos. O que eu faço com isso agora? Olhar, se perceber e tentar usar essa energia para fazer algo proveitoso. Porque não adianta a gente negar aquilo que a gente é. Porque negando muitas vezes a gente vai estar causando o sofrimento. Às vezes criando o que Joana, a psicologia nos traz sobre máscaras, que são o quê? Criando uma imagem, criando uma forma de agir que às vezes a gente não é, e às vezes se batendo ali, não olhando com consciência, percebendo que, ok, eu não sou paciente, mas eu vou trabalhar a minha impaciência. Essa consciência é que vai conseguir nos trazer e nos dar a tranquilidade de olhar para os amargores da vida e perceber que essa dificuldade é para nós a oportunidade de crescimento. Vou falar por mim, a impaciência, que é uma das minhas características e que me faz sofrer muitas vezes. Por quê? Eu estou na impaciência, eu vou lá e julgo alguém, ou eu falo uma coisa que não agrada o outro. Eu sofro. Eu sofro profundamente. E se a gente está sofrendo, é porque já estamos no caminho do progresso. Porque aquele que não tem o sofrimento, que às vezes vai lá, faz e mata o outro e não tem aquele peso na consciência, ainda está muito mais arcaico. Ainda não conseguiu perceber, não conseguiu desenvolver um pouquinho da moral. E não estou falando aqui que eu já cheguei nesse processo, não. Às vezes eu vou lá, faço mal e nem vejo, não percebo. Mas o importante é a gente olhar para a gente e perceber essas dificuldades, perceber aonde dói verdadeiramente. Onde que me dói? Porque onde dói é ali que é o calo. É ali que a gente tem que olhar. É neste processo de dor que a gente olha e percebe, tá doendo. E aí? Onde dói? Por que dói? Onde que isso reflete em mim? E perceber muitas vezes reflete até no corpo físico, numa dor, na nuca, numa tensão. Onde que dói? E para encerrar, para a gente não ultrapassar o tempo, Lacordaire fala o seguinte, encerra a passagem dele falando o seguinte: bem-aventurados aflitos pode então traduzir-se assim:
Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicadas a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, 1863. Se nós estamos num mundo de provas e expiação, que é o segundo lá, né? O segundo mundo lá. E estamos agora entrando no mundo de regeneração. Como que a gente quer buscar a felicidade aqui na Terra? A felicidade verdadeira. E nós temos que buscar. Sim, nós temos que ser felizes. Nós não nascemos para sofrer. Quando fala aqui do sofrimento, nós nascemos para ser felizes. Porém, nos momentos de tristeza, olhar para essa tristeza. O que está me causando essa tristeza? Nos momentos de dificuldade, olhar para a dificuldade e não se revoltar ou não ficar só na lamentação, não ficar só na aceitação sem ação e não também revoltar, querer mudar tudo à força, mas é agradecer. Olha só, bem-aventurados que têm ocasião de provar a sua fé, agradecer a oportunidade que estamos tendo de provar a nossa fé. Porque se hoje estamos aqui, ouvindo, estudando, buscando um pouco do conhecimento intelectual e esse conhecimento da religiosidade que nos liga a Deus, estamos buscando desenvolver a nossa fé. Chegará momentos em que nós seremos provados na fé. E este momento muitas vezes nós estamos vivendo hoje. Este momento de reclusão, esse momento de intensidade na convivência, às vezes, com um familiar, que às vezes não é tão fácil. Então é uma oportunidade que estamos tendo verdadeiramente de provar a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa perseverança e a nossa submissão à vontade de Deus. Porque a submissão não é algo, eu aceito e tal. É olhar, perceber, Deus, o que eu tenho para hoje é isso. Muito obrigado. Que eu tenha consciência para saber agir da melhor forma, para saber reagir da melhor forma possível, mas para que principalmente eu aprenda a olhar para essa dificuldade, amar a mim mesmo com as minhas dificuldades que tenho para enfrentar isso e amar ao outro com a própria dificuldade que ele tem. Porque fazendo isso, a gente então terá centuplicado a alegria que nos falta aqui na Terra. Esse mundo ainda de dores e sofrimentos. Porque depois desse grande trabalho, dessa grande transformação, deste grande processo de transição, virá o repouso. Que a paz de Jesus esteja conosco e que essas breves palavras e essa breve reflexão possa trazer para estes momentos de muitas dores para muitos de nós, que possa trazer o alívio necessário para olhar para a dor e perceber que a dor, às vezes, é a oportunidade que estamos tendo neste momento para nos sentirmos mais fortes, para perceber o Deus interior, a força do Deus interior que temos em nós e conseguimos agir da melhor maneira possível. Muito obrigado. Muita paz a todos.